Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender a ler uma imagem do disco e também a fazer processamento dessa imagem, o processamento pontual da imagem para alterar algumas propriedades dessa imagem, como visto em aulas anteriores. A gente vai usar os notebooks Jupyter para fazer isso, né? E como a gente vai ler uma imagem, a gente precisa escolher uma imagem para ser lida do disco. No caso, a gente vai usar essas imagens, o Earth Gray e o Earth.jpg aqui, que são duas imagens que eu coloquei no disco aqui. Elas estão salvas, então eu tenho a imagem Gray, que é em nível de cinza, e tem também a imagem colorida. E a gente vai ler ambas para ver essa diferença do nível de cinza e do colorido, né? Então é importante ter essas imagens salvas na mesma pasta em que a gente vai criar o nosso notebook. Eu vou colocar essas imagens no Ava e os códigos, inclusive dos notebooks que a gente está fazendo aqui, vão estar no Ava também. Mas é importante ir realmente fazendo vocês e experimentando coisas diferentes, trocando a imagem, vendo o que acontece se eu mudar a imagem que eu estou lendo. É importante fazer realmente esses códigos e não só ler os notebooks, certo? Então, com as imagens ali na pasta, eu vou criar um novo notebook aqui. A gente pode mudar o título aqui, por exemplo, leitura de imagens. E para ler uma imagem, a gente vai usar o Matplotlib, a biblioteca Matplotlib. Como a gente viu em outras aulas, para importar essa biblioteca, a gente usa esse comando import matplotlib.pyplot ASPLT. Então importou a biblioteca ali. E para ler uma imagem, então o que eu vou fazer? Eu vou dar o nome da variável é igual plt.imread e entre aspas eu vou primeiro ler a imagem em nível de cinza e aí eu vou executar aqui. Então, isso foi executado, a minha imagem agora está armazenada nessa variável img. Se eu der aqui um print img, o que vai acontecer? Ele vai imprimir a minha imagem. E como a gente viu, essencialmente uma imagem é uma matriz de valores. Só que o Jupyter ele não imprime tudo, porque se fosse imprimir todos os valores da imagem ia ficar uma coisa muito grande, né? Ele põe esses três pontinhos para indicar que tem mais coisas aqui, né? Ou seja, ele basicamente só imprimiu os cantos da imagem. Ele imprimiu os três primeiros valores na primeira linha, os três últimos valores na primeira linha, os três primeiros na segunda linha e assim por diante, né? Isso faz sentido, se a gente olhar lá na imagem original aqui, realmente os cantos da imagem eles são pretos, então o valor é zero mesmo nesses cantos. Isso é importante fazer essas verificações para ver se está fazendo sentido, né? Então os valores estão sendo zero. E o Matplotlib ele lê os dados e retorna um array NumPy. Então essa imagem na verdade é um array NumPy. E qualquer array NumPy ele tem um atributo que é o shape. Que com esse atributo a gente consegue ver qual o tamanho do nosso array. Então se a gente agora der um Shift Enter aqui para executar isso, a gente vai ter a informação que esse array ele tem 800 linhas e 1200 colunas. Então esse é o tamanho da nossa imagem. Mas ok, a gente consegue visualizar os valores da imagem, consegue ver algumas informações sobre ela, mas e como visualizar a imagem mesmo? Para visualizar a imagem, a gente pode usar o Matplotlib com a função imshow. Então, imshow é uma função específica para mostrar uma imagem. Se a gente até ver a documentação aqui, mostra um dado como uma imagem, certo? Então, imshow e a gente vai passar a nossa imagem aqui, a nossa variável. Se a gente executar isso, ele vai lá e vai mostrar um gráfico contendo a nossa imagem. A gente consegue ver que esse gráfico tem 800 linhas e 1200 colunas, que é o tamanho da nossa imagem. Mas uma coisa estranha aconteceu aqui, né? Por que está com essas cores? Não era para ser preto aqui? Aqui era para ser um pouco mais marrom, o oceano. Bom, o oceano até que está azul, mas está numa cor estranha também. Por que aconteceu isso? A questão é que o Matplotlib, por padrão, ele faz um mapeamento de intensidade do cinza para cores. Então, se você tem aqui um mapeamento de intensidade indo da cor preta, que é o valor zero, até a cor branca, que é o valor 255, o Matplotlib, por padrão, faz esse mapeamento aqui.
a cor 0, a intensidade 0 vira essa cor aqui, que tem 68 de vermelho, 1 de verde e 84 de azul, que é essa cor nesse comecinho aqui. E assim por diante até a intensidade 255, que o Matplotlib mapeia para essa cor aqui, que tem bastante vermelho e bastante verde, que é basicamente o amarelo. Esse mapeamento é útil para outras coisas e não para visualização de imagens, né? Então, como que a gente padroniza esse mapeamento? Para padronizar esse mapeamento, o que a gente tem que usar é um parâmetro aqui, cmap igual a gray. Se a gente colocar isso daqui, a gente está falando que o mapeamento que vai ser usado entre as intensidades vai ser o nível de cinza mesmo. Ou seja, eu só quero usar nível de cinza na minha imagem. Então, se eu executar isso daqui agora, eu tenho realmente a minha imagem em nível de cinza. Então, as cores pretas, o valor 0 mapeou para a cor preta e o valor 255 mapeou para a cor branca. Da mesma forma, bom, só para notar aqui, eu posso também, por exemplo, acessar um dado pixel da minha imagem. Como que eu acesso isso? Então, por exemplo, eu quero acessar a linha 300, coluna 25. Bom, isso provavelmente é a cor preta ainda, se eu executar aqui. Quando eu executo uma célula no notebook, ele já mostra o valor, mas o mais natural é eu colocar o print aqui, né? Vai ser o valor 0. Porque provavelmente a linha 300 está por aqui e a coluna 25 está mais ou menos aqui. Então é um pixel realmente 0 ainda. Uma coisa mais interessante seria se eu pegasse, por exemplo, o pixel 300 aqui, a coluna 300. Então linha 300, coluna 300. Então o valor desse pixel é 162, que está por aqui assim. Ou seja, ele é um pouco mais claro do que o que a gente pensa em cinza, né? Ele está indo para um cinza indo para o branco aqui. E da mesma forma a gente pode visualizar outras informações dessa imagem. Uma coisa importante também é que o NumPy, no Python, para a gente acessar um elemento de uma matriz, ou melhor, de uma lista de listas, a gente tem que usar essa sintaxe. O NumPy permite a gente usar essa sintaxe. Então aqui, por exemplo, eu quero a minha linha 300, vírgula, coluna 25. Isso daqui também funciona da mesma forma do que se eu fizesse isso daqui. Bom, aí uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é ler a imagem colorida. Então, se eu ler a minha imagem colorida, eu vou pôr aqui até uma variável diferente, color. E aí eu posso já mandar mostrar ela aqui. Quando eu tenho uma matriz tridimensional, ou seja, tem a linha, coluna e vários canais, o Matplotlib já entende que é uma imagem colorida e aí eu não preciso fazer essa questão de escolher um mapeamento, ele já sabe as cores que eu quero mostrar. Então, se eu executar essa célula aqui, ele vai mostrar a minha imagem realmente original, colorida. Eu posso vir aqui e digitar imgcolor.shape para ver qual o tamanho dessa imagem. Então, essa imagem ela tem 800 linhas e 1200 colunas, igual à imagem nível de cinza, e ela tem 3 canais. Ou seja, ela tem o canal vermelho, verde e azul. Então a imagem é composta por esses 3 canais. Inclusive, se eu quiser mostrar só um dos canais da minha imagem, eu posso fazer isso também. Então, por exemplo, o primeiro canal da imagem é o canal vermelho. Eu posso usar a sintaxe do NumPy para pegar só um dos canais. Como que eu faço isso? No NumPy, eu faço isso daqui. Eu ponho 2 pontos, vírgula, 2 pontos, vírgula, 0. Isso daqui indica que eu quero selecionar todas as linhas da minha imagem, nesses 2 pontos. Nos segundos 2 pontos aqui, eu estou indicando que eu quero selecionar todas as colunas da minha imagem. E o terceiro elemento aqui, eu indico que eu quero selecionar só um canal da minha imagem, que no caso é o vermelho. Se eu colocar aqui o ImShow, Image Red, e aí lembrando que se eu fizer só isso, ele vai fazer aquele mapeamento estranho, né? Então eu tenho que mapear as intensidades para um nível de cinza, vai ficar mais natural eu fazer esse mapeamento. E aí eu tenho o resultado. E aqui a gente consegue ver que onde tem mais vermelho, a tendência é que está um pouco mais claro. E onde tem mais azul, por exemplo, está mais escuro. E onde tem branco, está claro aqui também, porque a cor branca ela tem
todas as cores, né? Ela tem tanto vermelho, verde e azul. Então ela é uma cor alta aqui. A gente vê, por exemplo, que o verde é um pouco mais puro aqui, ele está mais escuro. Então realmente isso aqui está mostrando a intensidade de vermelho que eu tenho ao longo de toda a minha imagem. Bom, isso é só uma coisa básica para leitura de imagem. A gente vai usar basicamente esse comando aqui para ler todas as imagens que a gente vai olhar na disciplina. Então, vamos agora realmente ir para a parte de transformação de intensidade. Então, a gente vai fechar esse notebook aqui e vai criar um novo notebook. Faltam 3. Eu posso chamar esse notebook de transformações, transformação pontual. Ok? Aí lembrando de importar o matplotlib, então import matplotlib.pyplot para mim importar o matplotlib, e a gente vai importar o numpy também, então import numpy asnp, ok? Então isso daqui vai importar as minhas duas bibliotecas e eu vou ler uma imagem aqui, que é essa imagem do cameraman, essa daqui, cameraman.tif, é a extensão da imagem, que é uma imagem muito clássica na área de processamento de imagens, e ela é nível de cinza. Então eu vou ler ela aqui, img igual plt.imread cameraman.tif. E aqui eu posso mandar mostrar essa imagem, e lembrando de mapear para o gray, porque senão ela vai ficar com cores, vai fazer um mapeamento de cor diferenciado. Então se eu mandar mostrar essa imagem, eu tenho aqui a minha imagem que foi lida. Uma coisa importante de notar também, que às vezes pode acontecer, é que se estiver dando algum problema para mostrar a imagem na tela, uma coisa que você pode tentar fazer aqui é colocar porcentagem matplotlib inline. Isso é um comando que basicamente fala que eu quero usar, eu indico para o Jupyter que eu quero usar a biblioteca matplotlib e eu quero usar os gráficos que forem mostrados em inline, ou seja, colocar eles aqui no próprio resultado da célula. Mas em geral isso não é necessário, mas às vezes pode acontecer de ser necessário. Uma coisa que a gente pode fazer com essa imagem é imprimir, por exemplo, a primeira linha dela. Então se eu colocar aqui mg0, eu estou indicando, eu tenho minha matriz img, eu estou acessando somente a primeira linha dela e eu estou mandando dar um print dessa primeira linha. O que vai acontecer? Ele vai imprimir uma linha da minha imagem, que é essa primeira linha aqui em cima da minha imagem, onde a gente consegue ver que em geral são valores claros, né? Começa um pouco mais cinza, aí o valor fica um pouco mais alto, 180, 185, e aí vai um pouco mais baixo de novo, que é esse cinza um pouco mais escuro. Então essa é a primeira linha da minha imagem. Eu posso, por exemplo, plotar essa minha linha. Então se eu fizer uma coisa assim, plt.plot, img0, e dar um enter, eu vou ter realmente os valores da minha linha ao longo das colunas. Então essas são as intensidades que eu tenho na minha imagem, na minha primeira linha, para cada coluna da minha imagem. Isso é útil também para a gente ver. E quando a gente olha para essa imagem, não dá para ver nenhum ruído aqui, né? Tudo parece muito suave. Mas quando a gente olha para esse gráfico, dá para notar que existe bastante ruído nessa imagem. Ou seja, a gente não tem uma curva suave. Esses valores variam rapidamente. Ou seja, existe um ruído na minha imagem. Eu posso, por exemplo, plotar também alguma outra linha. Vamos pegar essa linha 100 aqui. Essa linha 100, se eu mandar plotar ela, a gente vai ter esse perfil aqui. Então, o que esse perfil está indicando? Essa primeira parte aqui, que vai mais ou menos de 0 até 40, tem um valor alto, que é essa parte aqui, né, que está mais acinzentada para o branco aqui. Quando chega nessa região, a gente está em cima do fotógrafo aqui. Então, dessa de 40 até mais ou menos 100, a gente tem um valor muito baixo, próximo do zero. Aí a gente passa por essa parte aqui da câmera, a base da câmera, que ela é bem clara. Então existe um pico aqui, uma intensidade bem alta. Depois ela volta a ser zero, porque é a mão do fotógrafo aqui.
aí ela volta a ser alta. Deve ser alguma variação que tem ainda na base da câmera, na verdade. Acho que essa variação é alguma coisa que tem por aqui. Ah, tá, esse pico é na verdade essa alça aqui, né? Então ele passa por essa alça, tem um pico bem notável. Aí é zero de novo aqui. Aí chega na base da câmera essa região. Aí aqui que é a mão do fotógrafo, que é essa parte zero aqui, próximo do zero, né? E aí, saindo do fotógrafo aqui, a gente tem um valor alto de intensidade. Então, por esse perfil a gente consegue ver informações sobre a nossa imagem. E uma dica aqui rápida que a gente vai usar bastante durante a disciplina é, e se eu quiser visualizar vários gráficos na mesma em conjunto, né, um gráfico em cima do outro. Uma coisa que eu posso fazer é isso daqui, eu posso indicar plt.subplot. Então eu indico que eu quero visualizar 3 linhas de gráfico, uma coluna de gráfico e eu vou plotar primeiro o gráfico 1. Então quando eu fizer isso, ele vai criar esse primeiro gráfico aqui. Aí se eu copiar isso daqui e colar, aqui eu indico, eu quero ainda visualizar 3 linhas de gráfico, uma coluna e eu quero plotar o gráfico 2. E aqui eu quero também 3 linhas de gráfico, uma coluna e o gráfico 3. Então aqui se eu colocar diferentes linhas da minha imagem, por exemplo, vamos colocar o 0 aqui, o 100 aqui e o 200 aqui. Então aqui eu vou estar visualizando 3 gráficos de uma vez. Eu vou estar visualizando como que as intensidades na linha 0, na linha 100 e na linha 200. Bom, agora a gente vai ver algumas formas de transformar as intensidades de uma imagem, né? Então os valores da imagem. Uma coisa bem legal do notebook Jupyter é que a gente pode misturar código, resultados e também texto. Então uma coisa que a gente pode fazer aqui, clicando nessa célula que foi criada aqui embaixo, a gente pode vir aqui em Cell, Cell Type, Markdown. Isso cria uma célula seguindo o padrão Markdown. Então, por exemplo, eu posso adicionar um título aqui. Se eu usar o hashtag transformações de imagens e der um Enter aqui. Então eu criei como se fosse uma seção no meu notebook, que aqui eu vou fazer as transformações de imagem, né? Então, a primeira transformação que a gente vai ver é a transformação negativa. Para fazer a transformação, eu tenho que percorrer toda a imagem. E para percorrer a imagem, eu preciso saber o número de linhas e o número de colunas dessa imagem. Então, só para ver como fazer isso, a gente pode criar aqui uma variável no linhas e num calls é igual a img.shape. Isso aqui é uma sintaxe válida do Python. O que está acontecendo aqui? Eu peguei esse atributo shape do meu img, como a gente viu, isso vai retornar dois valores, que é o número de linhas e coluna. E no Python eu posso fazer isso, né? Eu falo que cada variável vai ser igual a um dos valores retornados nessa listinha aqui de dois valores. Então, o primeiro valor da lista vai ser associado à variável numLinhas e o segundo valor à variável numCalls. E aí, eu posso definir a imagem de saída que eu vou ter os resultados finais. Então, definir uma imagem negativa aqui. E eu vou criar uma imagem de zeros do mesmo tamanho da minha imagem original. Para fazer isso, o que eu posso usar? Eu posso usar uma função do NumPy que cria justamente uma matriz de zeros. Então eu vou lá em np.zeros e essa função, o primeiro argumento dela é uma listinha com o número de linhas e número de colunas que a minha imagem vai ter. E uma coisa importante aqui, eu vou até que já criar essa imagem para a gente ver. Então, se eu criar essa imagem e der um print, a gente vê que por padrão ele criou realmente uma matriz com 800 linhas e 1.200 colunas, que é o tamanho. Aliás, essa imagem ela tem um tamanho diferente daquela outra que a gente estava lendo, então eu vou imprimir aqui o tamanho dela. Na verdade, o tamanho dessa imagem é 256 linhas e 256 colunas, ok? Então ele vai criar uma imagem de zeros com 256 linhas e 256 colunas. Mas a gente vê aqui que cada valor é ponto flutuante, na verdade, mas uma imagem
Na nossa imagem original, a gente viu que os valores são inteiros. Se eu até mandar imprimir de novo aqui a minha imagem, os valores são inteiros, certo? Eu posso até ver o tipo de dado que está nessa imagem usando um atributo do NumPy, que é o dtype. Então, se eu fizer isso daqui, print img.dtype, eu tenho ali o tipo do meu dado. No caso, essa minha imagem ela é unsigned integer de 8 bits. Essencialmente, são os 8 bits que a gente viu lá em aulas passadas para representar a imagem. Primeiro, unsigned por quê? Porque eu não preciso de valores negativos. Os meus valores vão de 0 até 255. É o padrão tradicional em imagens. O 0 é preto, 255 é branco. E int8 indica que eu tenho só 8 bits para representar cada valor, ou seja, eu consigo representar 256 valores no total. Ou seja, eu não quero que a minha imagem de saída seja ponto flutuante. Então, o que eu vou fazer aqui é nessa função np.zeros, eu vou passar um outro atributo, que é o tipo do dado que eu quero. Então, eu vou passar esse atributo dtype, datatype, né, é igual. E aí é um tipo específico do NumPy que é definido pelo pacote np.uint8, unsigned integer de 8 bits. Então agora se eu fizer isso e mandar imprimir minha imagem, ela é realmente um inteiro, sem sinal, né? E 8 bits são usados para representar essa imagem. Ok? Vou apagar essas células aqui, voltar aqui. Então agora a gente tem a nossa imagem de saída e o tamanho da imagem de entrada. Para tirar o negativo dessa imagem, o que a gente tem que fazer é percorrer a imagem de entrada, calcular o negativo e colocar isso na imagem de saída. Então, percorrer uma imagem é percorrer uma matriz, né? Então, a gente pode fazer isso com esse comando for row in range de numlinhas, dois pontos, e aí a indentação aqui, for call in range de numcalls, dois pontos, a indentação. Então, para cada linha, lembrando, range de numlinhas ele cria uma lista que vai de 0 até numlinhas menos 1. Então, esse row vai ser cada índice de linha. E esse call vai ser cada índice de coluna. E aí, o que eu faço aqui? Eu falo que a minha imagem negativa, na posição row call, então nessa posição da minha imagem de saída, eu vou fazer aquela equação que a gente viu na aula sobre transformação pontual. Eu vou falar que isso aqui é igual ao maior valor que eu posso ter, que é 255, menos o valor da minha imagem, row call. Então, lembrando, se a minha imagem original tiver o valor 0, o valor resultante aqui vai ser 255, que vai ser atribuído à imagem de saída. Se ela tiver valor 255, isso vai dar 0 e vai para a imagem de saída. E assim por diante. Né? Então, se eu agora escrever aqui plt.imshow imgneg gray e mandar executar esse código, eu tenho o inverso da minha imagem, o negativo. Então o fotógrafo lá que tinha a roupa dele era bem escura, agora ela está branca. Ou seja, a imagem foi toda invertida nas suas intensidades. Aí a gente fez essa operação para inverter a imagem, certo? Percorrendo cada elemento da nossa imagem. Aí uma coisa importante de lembrar do Python, que eu não mencionei em aulas anteriores, é que o Python é uma linguagem extremamente ineficiente. É um código que é feito em C, ele vai executar muito mais rápido que um código executado em Python, Python puro, né? Ou seja, apesar da linguagem ser muito útil para fazer experimentos de forma bem fácil, ela é ineficiente, as coisas demoram muito para executar. Por conta disso, a gente precisa, em geral, aproveitar o máximo possível de bibliotecas, de funções prontas em bibliotecas, para fazer a execução do código. No caso, do NumPy, justamente ele é tão utilizado em Python porque ele tem todas as funções dele, ou pelo menos a grande maioria das funções do NumPy, são implementadas em C. Então, quando a gente chama, por exemplo, uma função de encontrar o maior valor de um array, uma função do NumPy, ele vai encontrar esse maior valor, o código vai ser executado em C e não em Python. Então, a gente tem que sempre possível aproveitar ao máximo
o que a biblioteca NumPy oferece. E justamente para calcular o negativo de uma imagem, o NumPy oferece uma facilidade muito grande. Então eu vou definir aqui uma variável img, negativo NumPy, é igual, o que eu vou fazer? 255 menos img. E aí a gente pode mostrar essa imagem aqui. Então se eu executar isso, eu tenho exatamente o mesmo resultado. Ou seja, esses 5 comandos que eu fiz aqui, que inclusive envolveu um laço duplo, eles viraram uma coisa bem natural aqui, que é eu pegar o valor 255 menos img, que é o que estava aqui essencialmente, né, para cada elemento. Só que o NumPy, como a gente já viu na aula passada, ele vai fazer essa operação para cada elemento da minha imagem. Então, para cada valor que eu tenho na imagem, ele vai fazer essa conta, 255 menos o valor, isso vai dar um resultado, e aí eu tenho o array final aqui. Então isso aqui substituiu esse laço duplo. Esse laço duplo foi feito em Python puro, é um laço em Python, né? Enquanto que isso daqui vai ser executado em C, ou seja, vai ser chamado a função do NumPy, que ele vê que eu tenho um operador menos aqui, esse operador menos é equivalente a chamar uma função 255 menos img, e isso vai ser feito em C e vai ser muito mais eficiente. Claro que para uma imagem desse tamanho, que é bem pequenininha, não vai dar, a gente nem vai perceber nenhuma diferença, mas conforme as operações forem ficando mais complexas, ou se eu tivesse que fazer isso para muitas imagens, por exemplo, eu teria uma eficiência muito maior em executar essa linha aqui do que esses comandos aqui. Ou seja, a facilidade não é só de digitar menos coisa, não é só menos código que a gente tem que escrever, também tem o ganho de performance mesmo na execução do código. Ok. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é calcular o logaritmo da imagem. Então, eu vou gerar uma outra imagem aqui, np.zeros, só para a gente ver de novo nessa questão de como fazer ponto a ponto. Eu vou criar uma imagem com numlinhas, vírgula numCalls, e eu vou definir um tipo de type igual a np ponto. E aqui tem uma questão, né? O logaritmo, a função logaritmo, ela retorna um ponto flutuante, ela não retorna um inteiro. Então aqui sim a imagem que a gente tem que criar tem que ser um ponto flutuante. Para fazer isso a gente pode usar o tipo float que tem na biblioteca NumPy, que vai gerar essa imagem de saída. Aí eu vou até copiar o for aqui para simplificar. A gente pode fazer esse laço duplo para cada linha e para cada coluna. O meu img log no row e no call vai ser igual a np.log do img row e call, certo? Não está certo, né? Porque se eu calcular o logaritmo da minha imagem, lembrando que se o valor da minha imagem for zero, eu vou ter um valor menos infinito aqui, porque o logaritmo de zero é menos infinito. Então, eu tenho que somar 1 aqui para evitar esse problema. Então, aqui, quando a imagem for zero, eu vou ter o valor 1, logaritmo de 1 é zero, então isso aqui vai virar zero. E aí, eu posso ter um plt.imshow, imagelog, e lembrando do cmap igual a array, para mostrar isso. Então, se eu rodar aqui, eu tenho a minha transformação logaritmo. Então, a gente vê aqui o que aconteceu. As variações que eu tinha na minha imagem em cores mais claras, então se eu olhar aqui esse cinza mais escuro, cinza mais clarinho, uma cor próxima do branco, tudo isso virou uma cor muito mais parecida, certo? Então agora o céu parece muito mais uniforme e está muito mais parecido com os prédios aqui no fundo. Por quê? Por causa daquela questão, o logaritmo ele espreme, ele pega as cores mais claras e mapeia elas para um intervalo pequeno de cores, então elas vão virar praticamente a mesma cor. E algo que a gente consegue ver aqui é que ele expande as variações de intensidade de cores escuras. Então, se eu até der um zoom aqui, a gente olhar aqui a roupa do fotógrafo, está basicamente uma coisa uniforme preta, certo? Mas se eu olhar aqui, agora a gente consegue ver, inclusive, variações na roupa, né? Dá para ver aqui
onde a roupa abre, até alguns botões aqui, o botão também na manga. A gente consegue realmente notar as variações, até vincos aqui na roupa dele, que antes a gente não via aqui em cima. Era tudo uma coisa uniforme. Ou seja, essa variação preta que tinha aqui foi expandida para um intervalo de cores maiores. Então agora ela vai, sei lá, supondo que as cores originais lá iam de 0 até 5. Agora essas cores vão expandir e ir de 0 até, digamos, 50. De forma que eu consigo visualmente notar mais diferenças aqui. Ou seja, a função logaritmo ela é útil para a gente enaltecer as diferenças que existem entre cores escuras. E só para deixar bem claro isso, a gente pode criar, só para visualizar a função logaritmo, eu posso criar aqui uma listinha de valores indo de 1 até 255, que seria os valores da minha imagem, certo? Quando eu somei 1 ali. Então a minha imagem ela vai ter valores, na verdade, de 1 até 256, né? E aí eu posso definir y igual a np.log, que vai calcular o logaritmo de x. E se eu der aqui um plt.plot xy, eu tenho a minha função logaritmo. Ou seja, o que aconteceu? Aquela questão, né? Por exemplo, todas as intensidades da minha imagem, que vão de 100 até 256, todo aquele intervalo grande de intensidades, eles vão virar um valor muito parecido, que vai aqui de mais ou menos de 4 até 5. Enquanto que as intensidades que vão, digamos, de 0 até 20, elas vão ser mapeadas no intervalo maior, de 0 até 3. E é importante notar aqui que a escala está diferente, né? Então eu tenho o valor de 200, mas ele vira 5. O que acontece é que quando a gente dá o IM-Show aqui, o Matplotlib já remapeia esses valores para 0,255 automaticamente. Então o meu valor 0 continua sendo preto e o valor de saída do meu logaritmo, que vai ser aqui próximo de 5, o Matplotlib mapeia automaticamente para 255. Certo? Então é feito um remapeamento automático. Isso é importante lembrar que na verdade os valores da minha imagem do logaritmo eles são menores. Eles vão aqui entre 0 até um pouco menor do que 6. Mas o Matplotlib remapeia isso e a gente visualiza a imagem normalmente. E como a gente viu na aula, a gente pode também implementar essas transformações de intensidade usando uma lookup table. Então vamos ver como a gente faria para fazer uma transformação, por exemplo, logaritmo, usando uma lookup table. Então a gente pode definir aqui a nossa lookup table. É igual a np.zeros de 256. Então eu vou ter 256 valores. E aí para cada valor de intensidade nesse intervalo, que vai de 0 até 256, aí lembrando, eu poderia não pôr o 0 aqui, eu poderia só usar 256, mas eu vou pôr aqui só para deixar mais claro. Então eu vou falar que o meu lookup table nesse índice vai ser igual a np.log de 1 mais value, certo? Então se eu imprimir aqui a minha lookup table, eu criei essa tabelinha de 256 valores. Para cada valor de 0 até 255, que vai um antes na verdade, né? Então eu vou pegar naquele índice e colocar o logaritmo do valor mais 1. Então é isso daqui, né? Eu vou ter o primeiro valor, logaritmo de 1, que na verdade seria o valor 0 na minha imagem original, né? Que eu somei 1, então logaritmo de 1. Daí o logaritmo de 2, logaritmo de 3 e assim por diante, até o logaritmo de 255. Então essa minha tabela, ela mapeia os meus valores de intensidade para logaritmo. E lembrando que eu poderia fazer todo esse comando, na verdade, eu poderia até copiar isso daqui e fazer isso daqui. Só falar que o meu lookup table é igual a np.arrange de 1 até 256, por exemplo. Na verdade, isso, 257 porque eu estou somando 1. Eu poderia até ter feito isso criaria lookup table numa linha só, mas só para realmente deixar como a gente faria, por exemplo, numa linguagem como C,
Seria isso, né? Alocar um array para cada valor de intensidade, colocar o valor correspondente na minha tabela. Então, se eu fosse usar essa lookup table para realmente fazer minha transformação logaritmo, o que eu poderia fazer? Eu teria minha imagem log de saída aqui, é igual a np.zeros num linhas num calls, dtype igual a, lembrando que a minha saída tem que ser float, tem que tomar cuidado com isso. Então esse vai ser minha imagem log. E aí para cada linha nesse número de linhas que eu tenho aqui, para cada coluna no número de colunas que eu tenho. Então para cada elemento da minha imagem, a minha imagem log em row call vai ser o que? Vai ser o lookup table. E quem vai ser o elemento da minha lookup table que eu vou pegar aqui? Vai ser o próprio valor da minha imagem. Então eu vou pegar um certo pixel da minha imagem. Esse valor vai ser entre 0 e 255. Esse pixel, essa intensidade, vai virar um índice da minha lookup table, que vai retornar qual a intensidade da minha imagem de saída. Então se eu colocar aqui plt.imshow imglog, cmap igual a gray, eu vou ter a minha imagem de saída aplicando a transformação logaritmo. Então aqui é claro que a função logaritmo que a gente fez ali em cima, ela é uma função não muito custosa, né? Então uma diferença também a gente não vai ver muito clara essa diferença entre executar as duas formas, mas suponha que essa função logaritmo fosse mais pesada, tivesse outras funções ou fosse ser executada muitas vezes mesmo, né, para uma base de 1 milhão de imagens, por exemplo. Isso aqui teria um custo toda vez que eu fosse calcular o logaritmo de um valor, né, ou alguma expressão mais complexa. Já se eu tivesse essa tabela que foi criada só uma única vez, eu poderia simplesmente usar essa indexação. Dado a intensidade original, eu vou lá no valor da minha tabela e mando para a imagem de saída esse valor. Eu teria essa transformação, ou seja, uma transformação pontual de intensidade, ela pode ser implementada de forma muito eficiente, inclusive em hardware mesmo. E era isso que a gente ia ver então sobre essas questões práticas de transformação pontual. As outras transformações que a gente viu em aula seriam basicamente repetir esse mesmo padrão, ou com o lookup table, ou com a própria função. Então, se eu quisesse, ao invés do logaritmo, fazer a transformação gama, né, de lei de potência, eu simplesmente pegaria o valor da minha imagem e levaria um expoente. E assim por diante, né? São todas variações desse mesmo código que a gente viu aqui. Tanto que a gente pode transformar isso numa funçãozinha e deixar um código um pouco mais modularizado. Mas, como a gente está no notebook aqui, a gente basicamente está modularizando por células. Então era isso que eu ia falar por hoje. Como eu falei, é importante que vocês tentem aplicar outras transformações de densidade, ler outras imagens para se acostumar a usar a linguagem Python. E inclusive acostumar com os erros que podem acontecer, né? Erros de tipo de dados, que seria o mais comum, eu diria, de ponto flutuante, de unsigned integer. Essas questões são um pouco complicadas às vezes, que o Matplotlib ele mapeia automaticamente as intensidades. Então o valor 5.5 acaba virando branco quando você manda mostrar a imagem. Então é importante se acostumar realmente com esses conceitos.